Boa tarde, internautas. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live, um bate-papo super informativo, importante nós vamos ter hoje. Se você perdeu a nossa última live, foi super interessante. A gente entrevistou aqui a arte educadora da casa, do Valpaiva, a Patrícia. Ela ensinou a arte da decupagem, foi bem bacana. Procura aí na nossa timeline, que tem aí uma meia hora de live, mas é bem interessante, bem divertida. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Enzo Fulco, oftalmologista, especialista em oncologia ocular. E nós vamos falar um pouquinho sobre o retinoblastoma. Dia 18 de setembro agora foi Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do retinoblastoma. E hoje nós estamos aqui para falar, aproveitando o ensejo do Setembro Dourado, também o mês de conscientização, né, o mês nacional de conscientização do câncer infantil juvenil. Nós vamos falar hoje sobre o retinoblastoma especificamente. Seja bem-vindo, doutor Enzo, à nossa live. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa aí, um tema tão importante, né? Muito obrigado. Vamos dar início então. Fala um pouquinho pra gente o que é o retinoblastoma. O retinoblastoma é um tumor que origina na retina e a principal questão dele é que ele ameaça a vida da criança. Então, é importante o diagnóstico precoce para o tratamento. Tem uma mutação nesse gene na retina. Essa mutação pode ser transmitida dos pais ou ser ocasional, tipo, não ter sido transmitida e mesmo assim ter a doença, que mais frequentemente é unilateral, quando não é herdada, mas pode também ser bilateral. Bilateral é necessariamente hereditário? Não é necessariamente hereditário, é uma pergunta muito boa. A mutação ela pode ocorrer ao acaso e pode ser nos dois olhos, né? Aí assim, é mais difícil, mas pode acontecer também. Certo, mas normalmente quando é bilateral, na grande maioria das vezes é hereditário. Na verdade, a porcentagem favorece um pouco a mais aos casos hereditários. Mas pode ser não hereditário também. Então, a gente tem que estar bem atento. Não precisa ter história familiar. Como foi o meu caso, eu tenho bem curiosidade em relação a esse tema. Sim. Doutor Enzo, qual o tipo do tumor? Como ele se caracteriza? O aspecto dele, em geral, é esbranquiçado, amarelado, e a criança a gente vê, em geral, um reflexo branco na pupila. Então, isso é bem importante falar dos sinais e sintomas, né, do retinoblastoma. Isso. Aí ele vai crescendo, ele pode ter algumas sementes dentro do olho, ou ele crescer em forma de uma massa, de um bolo, um tumor, né? Mas isso fica invisível durante muito tempo. Por isso, quando a gente vê a mancha branca, é algo que já está bem crescido. Então, é importante o teste do olhinho nas crianças que nascem, no primeiro mês, né? Porque vai fazer o diagnóstico precoce na maioria dos casos. Isso. O diagnóstico precoce, no que ele pode prevenir? Olha, tem uma gama de exames que a criança faz. No caso do olho, a gente vê toda a transparência dos meios, né? Desde a córnea, que é a lente mais externa, o cristalino, que inclusive é a principal causa, a catarata congênita da pupila branca, né? Ou então o olho pode aparecer desviado, né? Aí os pais notam um desvio. Inicialmente, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, digamos assim, é normal ter algum pequeno desvio, alguma coisa, mas isso se alinha, vamos dizer, rapidamente. Mas um desvio muito grande, um desvio persistente, merece uma avaliação imediata de um oftalmologista, que se não for a área dele, ele vai estar capacitado para diagnosticar e encaminhar para quem possa fazer algum procedimento mais complexo. Então é importante falar que, eu acho que é bem interessante o senhor falar essa questão de que nos primeiros dias de vida é comum acontecer esse desvio, para que as pessoas não criem pânico, mas fiquem atentas, né? Isso. O retinoblastoma, ele é um tumor mortal, assim, tem que ser diagnosticado. Mas para ele levar à morte é muito tempo. Então, assim, se no primeiro mês de vida a criança fizer o exame, provavelmente, se tiver algum problema, que é raro, mas pode acontecer alguma coisa. Isso, a equipe oftalmológica terá tempo para fazer o tratamento adequado. O problema é que nos locais mais remotos, nas pessoas que têm menos acesso à informação e a um profissional também, às vezes a pessoa até conhece, mas não tem como chegar
ao profissional, aí o tumor já vem muito avançado e às vezes ameaçando a vida da criança. Xande, nós temos interação hoje, como é que tá aí as nossas... Pessoal dizendo que a live é muito importante, esclarecendo muitas dúvidas e parabenizando novamente o trabalho da gente todas as semanas aqui nas quintas-feiras. Maravilha. Doutor Enzo, o senhor falou muito do exame, né? Falou do exame do olhinho. E quais são... Explica melhor como funcionam esses exames, quais são, tem outro além do exame do olhinho, como funciona o exame do olhinho, dá uma explanada. Assim, o pediatra, ele já pode, ele faz o teste com a luzinha, que se chama o teste do reflexo vermelho. Ele é um teste importantíssimo, ele já faz uma triagem, qualquer profissional pode fazer essa triagem. O exame do fundo de olho, a gente consegue ver todas as camadas. Antes de chegar no fundo de olho, a gente focaliza na córnea, como eu falei, no cristalino, que se ele for branco, tiver uma catarata que chama catarata congênita, a gente vai fazer o diagnóstico, inclusive ela é a causa mais frequente da pupila branca, né, naquelas fotos. E depois eu quero também abordar a importância das fotos, e a gente fazer um paralelo depois. Mas o principal exame é o mapeamento de retina, o que está mais acessível, né? Assim, você vai no seu oftalmologista, ele vai fazer esse mapeamento de retina. Em geral, muitas vezes não precisa ser o especialista, o oftalmo geral, ele está capacitado de fazer esse exame. Se ele, por um motivo pessoal dele, não se sentir à vontade, certamente ele vai orientar o paciente da melhor forma, mas o oftalmo geral, ele... em geral, está capacitado para fazer. Você não precisa procurar, vamos dizer, um especialista em retina, um oncologista ocular. Procura o oftalmologista da família, faz o teste do olhinho e vai dar super certo. Ele vai fazer o exame, se ele tiver alguma necessidade, ele vai encaminhar para quem precisa. O importante é chegar no profissional. O mapeamento tem outros exames mais sofisticados, mas aí a gente só pede, em geral, em casos de dúvidas. Não precisa a gente partir para... O mapeamento é muito interessante, muito informativo e resolve 99% das vezes. Então, está muito ao nosso alcance. É um exame barato, assim, para uma pequena parcela da população, né? Assim, infelizmente, para o pessoal mais carente... Ainda é inacessível. Ainda é inacessível. Mas, na teoria, era para ser mais acessível, digamos assim. Sim. Barato que eu falo do ponto de vista que a gente só precisa... de um oftalmoscópio, de um aparelho de examinar, de uma lente e um profissional. Aí o custo desse talvez do profissional tá atendendo com acesso ao pessoal mais carente, é que precisa a gente ampliar o acesso, digamos assim. Mas não é, o que eu quero falar é que não é um equipamento caro que a gente faz diagnóstico. São equipamentos muito baratos. Então, tem como a gente resolver isso. Perfeito. Doutor Enzo, é um câncer infantil, mas é possível que ele aconteça em adolescentes e adultos? É possível. O aparecimento dele tardio já é mais raro. Mas por isso é a importância do acompanhamento. E voltando um pouquinho na foto, hoje as câmeras têm o recurso de tirar o olho de gato, que chama, né? Se for possível, vez ou outra, é bom tirar... essa função. Tirar essa função, que você... flagra a pupila dilatada, a menina do olho, como chama, né? A menina do olho dilatada, você vê o reflexo bem vermelho. Quando você vê os dois lados bem vermelho, aí tá normal. Quando aparece um lado branco, aí isso gera um pouco de receio, né? E leva a procurar o especialista. Lembrando que tem que estar a criança olhando para a câmera. Se ela estiver olhando de lado e der branco, não necessariamente é algo ruim, porque quando ela está olhando de lado, você tira a foto do nervo óptico, aí o nervo aparece meio amarelado, meio branquinho. Então, assim, óbvio que você tirou essa foto, a criança está de lado, não precisa entrar em pânico. Tá na dúvida, vai no oftalmologista. Mas a foto, vamos dizer, que vale é olhando reto em frente. A criança está olhando reto em frente, tirou o recurso pupila de gato e você conseguiu duas fotos bem vermelhinhas, está bem normal. Doutor Enzo, eu quero agradecer a sua participação aqui, foi muito esclarecedora pra gente. Nessa época do ano que é importante que a gente esteja consciente o ano todo, né? Mas nessa época do ano isso se potencializa. Eu quero dar um espaço para você fazer as suas considerações finais e já deixar aqui um grande agradecimento pela sua participação, dizer que estamos sempre de portas abertas para que você volte aqui à nossa live. Parabenizar mais uma vez essa iniciativa que vocês tiveram, né? Isso é
coisas... É uma doença que o diagnóstico, como eu falei, para o oftalmologista, ele, com poucos aparelhos, ele faz o diagnóstico e salva uma vida. A partir do momento que você fez o diagnóstico, você salvou a vida da criança. Então, a mensagem para levar para casa é no primeiro mês de vida. Tenta procurar um especialista, se der na primeira semana, ótimo, se não no primeiro mês. Os pais também, se não der na primeira semana, que é um período de adaptação da família, tira algumas fotos, vê que está tudo bem, vai se programando para fazer esse exame, no máximo no primeiro mês, e vai fazer o diagnóstico precoce. A gente passa, vamos dizer, quase todo dia, o dia todo, examinando pacientes assim, né, fazendo o teste do olhinho, e a notícia boa sempre vem, assim, 99% das vezes. É claro que raramente vai ter um diagnóstico, mas o diagnóstico tem um lado bom, tem um lado de a criança poder sobreviver, poder vencer aquele tratamento. É um tratamento longo, né? Um tratamento de 2, 3, às vezes 5 anos. Quando está finalizado o tratamento, aí fica o acompanhamento a cada 6 meses. Então, é uma batalha, é uma luta. Aqui na Casa do Valpaiva tem vários tipos de tratamentos, vários tipos de doenças diferentes, e são vários desafios diferentes. Sim. O retinoblastoma é um deles, é um grande desafio, mas que a gente hoje em dia tem cada vez mais recursos para vencer. Que não só mais a quimioterapia venosa, mas tem também outras quimioterapias dentro do olho, na artéria que irriga o olho. Então são várias quimioterapias novas que faz a gente ter sucesso. Coisa boa, graças a Deus. Maravilha. Doutor Enzo, muito obrigado. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando. Se você chegou na metade, perdeu o começo do bate-papo, não tem problema. A gente vai ficar aí online, você pode assistir depois. Chama o pessoal para assistir também. Assiste a da semana passada. Semana que vem a gente tá aqui. Tem muita coisa boa para acontecer. Setembro Dourado ainda tá aí. Tem muita campanha pela frente. Fica atento. Venham nos visitar aqui na Casa do Valpaiva. Se você mora em Natal, se você não mora, está passando por aqui, vem aqui. Nós ficamos na rua Clementino Câmara, 234, Barro Vermelho. Nosso telefone 4006-1600. Nosso site casadovalpaiva.org.br. Instagram, @casadovalpaiva. Facebook, vocês já estão aí, mas não custa nada relembrar Casa do Valpaiva. Vocês já saibam nos encontrar, não tem desculpa. Então, venham aqui e nós nos encontramos toda quinta-feira. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.